Era uma noite quente e pegajosa de sábado, no auge do verão sufocante da cidade, quando cheguei à festa de aniversário do meu amigo Rafael com minha esposa, Clara. O apartamento de Rafael, localizado no coração do bairro boêmio, pulsava com uma energia vibrante. Cerca de 25 pessoas se espalhavam pela sala ampla, decorada com luzes coloridas penduradas em varais improvisados, pela varanda com vista para o skyline reluzente da cidade e pela cozinha, transformada em um bar improvisado. O ar estava impregnado com o aroma tentador de petiscos recém-preparados, coxinhas douradas, quiches de queijo derretido, brusquetas com tomate fresco e manjericão, misturado ao doce de coquetéis tropicais e ao perfume sutil de jasmim exalado por velas aromáticas espalhadas em cantos estratégicos. Risadas ecoavam, competindo com uma playlist pulsante de pop e eletrônica que fazia os convidados dançarem levemente enquanto trocavam histórias sobre trabalho, viagens exóticas e as últimas fofocas da cidade. Cumprimentei rostos familiares na entrada. Marina e Pedro, um casal de amigos que conhecíamos desde a época da faculdade, discutiam com entusiasmo sobre um documentário recém-lançado na Netflix sobre mudanças climáticas. Laura, a prima de Rafael, que eu conhecera em um churrasco anos antes, contava animadamente sobre sua recente mudança para um apartamento menor no centro, rindo das dificuldades de encaixotar uma vida inteira. Dois colegas de trabalho, Ricardo e Fernanda, riam de uma piada interna sobre o chefe ausente, que insistia em reuniões intermináveis às sextas-feiras. Clara, ao meu lado, estava radiante em um vestido florido que abraçava sua silhueta esguia. Seus cabelos castanhos ondulados caíam soltos sobre os ombros, e seu sorriso parecia iluminar o ambiente enquanto abraçava Rafael com um entusiasmo quase teatral. "Rafa, que festa incrível! Você caprichou dessa vez!" exclamou com aquela voz melodiosa que sempre me encantava, mesmo depois de 7 anos de casamento. Eu sorri por educação, apertando a mão de Rafael, mas uma inquietação indefinível já se formava em meu peito, como uma sombra que eu não conseguia nomear. Nossa história juntos começara quase uma década antes, em um café charmoso no centro da cidade. Eu, um analista de sistemas recém-formado, tímido e desajeitado, derrubei acidentalmente um latte na mesa onde Clara, então estudante de design de interiores, lia um livro sobre arquitetura. Ela riu do meu constrangimento e aquele riso, leve, genuíno, com uma pitada de sarcasmo, me conquistou. Namoramos por 2 anos, enfrentando as turbulências típicas dos 20 e poucos anos. Incertezas profissionais, crises financeiras, discussões sobre o futuro. Casamos em uma cerimônia íntima, com amigos e família em uma igreja pequena, seguida de uma festa animada onde dançamos até o amanhecer. 7 anos depois, tínhamos uma casa confortável no subúrbio, um cachorro chamado Max, que Clara adorava, e planos de ter filhos e viajar para a Itália. Nossa vida parecia um alicerce sólido, construído com cuidado e amor mútuo. Ou pelo menos era o que eu acreditava. Fui até a cozinha, onde Rafael havia montado um bar improvisado com garrafas de cerveja gelada, uísque envelhecido, vodka premium e misturadores coloridos em jarras de vidro. Ele me recebeu com seu sorriso largo, os olhos brilhando de empolgação. "André, meu brother, que bom que veio. Toma uma gelada aqui", disse, abrindo uma lata de cerveja e brindando comigo com um entusiasmo contagiante. Conversamos sobre o último jogo do Corinthians. Nosso time favorito havia perdido por um gol ridículo nos acréscimos, o que gerou um debate acalorado sobre as escolhas do técnico. Rafael, um designer gráfico freelancer, também compartilhou uma história divertida sobre um cliente excêntrico que insistiu em usar a fonte Comic Sans em um projeto corporativo sério, o que nos fez rir alto. Antes que eu pudesse me aprofundar na conversa, outros convidados o chamaram para uma selfie em grupo na varanda, e eu fiquei sozinho, tomando minha cerveja e observando a festa ao meu redor.
As pessoas dançavam levemente na sala, copos tilintavam e risadas se misturavam à batida pulsante da música. Clara estava no centro de tudo, circulando com uma graça natural, conversando com um grupo de amigas sobre nossa recente viagem à praia de Florianópolis. Lembrei-me vividamente daquela viagem 6 meses antes. Clara rindo enquanto corríamos das ondas geladas, jantares românticos à luz de velas em um restaurante à beira-mar, promessas sussurradas de um futuro juntos, talvez com uma criança correndo pela casa. Mas então, uma voz familiar vinda do corredor escuro que levava aos quartos quebrou minha tranquilidade. Era Clara, falando em um tom baixo, quase sussurrante, mas com uma intensidade que cortava o barulho da festa como uma faca afiada. Júlia, é como uma obsessão, ouvi ela dizer, com um misto de excitação e culpa que fez meu estômago revirar. Não consigo parar de pensar neles. Homens tão intensos, tão diferentes, com aquela energia que me faz sentir viva. É como se eu precisasse disso para me sentir completa. Meu coração disparou, como se um alarme interno tivesse sido acionado. O copo de cerveja quase escorregou da minha mão, o líquido gelado respingando nos meus dedos. Do que diabos ela estava falando? Homens intensos? Diferentes? Me aproximei do corredor, movendo-me com cuidado para não chamar atenção, e me escondi atrás de uma cortina grossa de linho que separava a área da festa do resto do apartamento. O cheiro de incenso vindo de um quarto próximo irritava meu nariz, mas ignorei, focando na conversa que mudaria minha vida para sempre. "E o André?" perguntou Júlia, a melhor amiga de Clara, com um tom que misturava preocupação genuína e uma curiosidade quase mórbida. Júlia era uma presença constante em nossa vida social. Alta, loira, com opiniões contundentes sobre relacionamentos, mas leal a Clara desde os tempos de faculdade, quando dividiam um apartamento minúsculo e sobreviviam à base de macarrão instantâneo. "Ele não desconfia de nada?" Uma pausa pesada seguiu, e então Clara suspirou profundamente, como se carregasse um peso que não queria admitir. "André é incrível, um homem bom, dedicado, mas ele não me completa. Não como eles. Com eles, é diferente, a paixão, a novidade. Eu me sinto desejada de verdade." As palavras me atingiram como um soco no estômago, tão forte que senti o ar escapar dos pulmões. Minha mente ficou em branco por alguns segundos, incapaz de processar. Minha esposa, com quem dividi 7 anos de risos, viagens, brigas e reconciliações, estava admitindo não só que me traía, mas que eu não era suficiente para satisfazê-la. "Desde quando isso está acontecendo?" perguntou Júlia, a voz agora mais baixa, como se temesse ser ouvida por alguém além de Clara. "Quase 2 anos", respondeu Clara. E eu detectei um toque de culpa em seu tom, embora isso não amenizasse a dor que se espalhava pelo meu peito. No começo, pensei que fosse só curiosidade, uma aventura passageira para apimentar as coisas. Mas agora, é como se eu não pudesse parar. É viciante. Cambaleei para longe da cortina, meu mundo desmoronando em pedaços. Meu rosto devia estar pálido, porque quando voltei à cozinha, Rafael notou imediatamente. "Ei, André, tudo bem? Parece que você viu um fantasma." Forcei um sorriso fraco, a garganta seca como areia. "Só cansado, cara. Semana puxada no trabalho." Ignorei sua oferta de outra cerveja e peguei uma dose de uísque puro, engolindo de uma vez, sentindo o líquido queimar minha garganta como uma punição merecida por minha cegueira. Passei o resto da noite atordoado, alternando entre observar Clara de longe e afogar minha angústia em mais uísque. Ela parecia tão normal, rindo com as amigas, dançando levemente com um grupo de convidados, completamente alheia ao turbilhão de emoções que me consumia. Toda vez que havia conversar com alguém, uma paranoia se instalava. Quantos sabem? Quantos estão cientes da minha humilhação? Rafael tentou me puxar para uma conversa sobre uma viagem de rafting que ele planejava com amigos,
mas eu respondia com monossílabos, minha mente presa nas palavras cruéis de Clara. Quando chegou a hora de ir embora, pegamos um táxi para casa. Clara falava animadamente sobre a festa, o bolo de chocolate com recheio de brigadeiro, as imitações hilárias de um convidado que fazia vozes de celebridades. Não achou que foi uma noite maravilhosa, amor? Perguntou, virando-se para mim com um sorriso inocente. Olhei para seu rosto. Os olhos castanhos expressivos, as sardas leves no nariz, e senti uma mistura de raiva, tristeza e decepção profunda. Sim, uma noite reveladora, respondi, com um sarcasmo que ela não captou, talvez por estar distraída ou por atribuir ao cansaço. Naquela noite, deitado ao lado dela em nossa cama king size, com lençóis macios que escolhemos juntos em uma loja de decoração cara, não consegui dormir. Encarei o teto branco, com uma mancha de infiltração antiga que nunca consertamos, revivendo a conversa palavra por palavra, tentando entender como chegamos a esse ponto. Como eu não percebera os sinais, as saídas frequentes com amigas, as mensagens no celular que ela apagava rapidamente, o perfume diferente que às vezes sentia em suas roupas, uma fragrância masculina que eu atribuía tolamente ao ambiente do trabalho. Lembrei-me de momentos específicos. Uma noite, meses antes, quando ela chegou tarde de um happy hour com colegas, cheirando a algo que não era seu perfume usual. Outra ocasião, quando a peguei digitando furiosamente no celular e, ao me aproximar, ela trancou a tela com um sorriso forçado. Uma coisa era certa. Nada seria como antes. Aquela noite de sábado, aparentemente comum, marcou o início de uma revelação que mudaria nossas vidas para sempre. Enquanto Clara dormia pacificamente, seu peito subindo e descendo em um ritmo calmo, comecei a planejar meu próximo passo, determinado a não deixar essa traição impune. As palavras de Clara ecoavam em minha mente como um disco quebrado. Obsessão. Não me completa. Viciante. Cada sílaba era uma facada, destruindo minha autoestima e a confiança que eu tinha em nosso relacionamento. Na manhã seguinte, acordei com uma dor de cabeça pulsante, resultado de uma combinação tóxica de álcool, ansiedade e insônia. Clara já havia saído para sua aula de pilates dominical, uma rotina que ela mantinha com devoção para manter o equilíbrio. Deixou um bilhete na bancada da cozinha, escrito em sua caligrafia caprichada. Bom dia, amor. Volto para o almoço. Te amo. Li e senti náusea. Como ela podia escrever isso depois de tudo? Amassar o papel foi tentador, mas apenas o deixei ali, como uma relíquia de uma farsa. Me arrastei até a cozinha, preparei uma xícara de café preto forte e fiquei na janela, observando a rua do nosso bairro residencial. Vizinhos passeavam com seus cães, casais caminhavam de mãos dadas, crianças brincavam com bolas coloridas na calçada. A normalidade do mundo exterior contrastava cruelmente com o caos dentro de mim. Nos dias seguintes, fui consumido por um turbilhão de emoções. Primeiro, a descrença. Talvez eu tivesse ouvido errado, talvez fosse um mal-entendido, mas a memória vívida das palavras de Clara dissipava qualquer esperança. A descrença deu lugar à raiva, uma fúria incandescente que ameaçava explodir. Como ela ousava? Depois de 7 anos de dedicação, noites de filmes no sofá, viagens românticas, apoio em momentos difíceis como quando ela perdeu o emprego e eu a apoiei por meses trabalhando horas extras para cobrir as contas, ela decidia que eu não era suficiente? Imaginei confrontá-la, gritando minha indignação, exigindo explicações, jogando pratos no chão. Lembrei-me de uma briga antiga no 2º ano de casamento, quando discutimos por causa de finanças e eu quebrei um copo sem querer. Clara chorou, e prometi nunca mais perder o controle. Agora, a vontade de explodir era ainda maior, mas me contive. Uma explosão não seria suficiente. Eu precisava de algo calculado, algo que fizesse Clara sentir o peso de suas ações. A raiva cedeu a uma dor profunda, um vazio que engolia toda a alegria. Noites sem dormir viraram rotina.
Deitado ao lado de Clara, encarava seu rosto sereno enquanto ela dormia, tentando conciliar a mulher que amava com a traidora impiedosa. Durante o dia, no trabalho como analista de sistemas em uma empresa de tecnologia, eu me sentia incapaz de focar. Meus colegas notavam minha distração, meu humor sombrio, mas atribuíam ao estresse. André precisa de férias, dizia meu gerente, Roberto, batendo no meu ombro. Se ele soubesse a verdade, a vergonha também se instalou como uma companheira indesejada. A ideia de que outros poderiam saber que eu era objeto de pena ou zombaria era insuportável. Cada olhar no escritório, cada sussurro na rua, parecia carregado de significados ocultos. Todos sabem? Sou o único tolo? Lembrei-me de uma conversa casual com um amigo em comum, meses antes, que fez um comentário estranho sobre Clara estar muito sociável ultimamente. Na época, ri, pensando que era um elogio. Agora, aquelas palavras ganhavam um tom sinistro. Durante uma noite insone, encarando o teto com a mancha de infiltração que sempre prometíamos consertar, a decisão se formou. No começo, era uma faísca, mas cresceu até virar certeza. Eu não seria a vítima passiva. Não deixaria Clara e seus amantes rirem às minhas custas. Se ela queria jogar sujo, eu mostraria que também sabia jogar, de forma mais devastadora. Na manhã seguinte, olhei no espelho do banheiro. O homem que me encarava tinha olheiras profundas, barba por fazer e um olhar determinado. Não era mais o marido ingênuo. Era alguém disposto a lutar. Fiz um pacto comigo mesmo. Descobriria todos os detalhes das aventuras de Clara, reuniria evidências e construiria um caso irrefutável. Depois, exporia tudo publicamente, não só para ela, mas para todos ao nosso redor. A ideia de uma vingança pública me enchia de um prazer sombrio. Imaginei Clara envergonhada, seus amantes expostos, nossos conhecidos chocados. Seria uma lição inesquecível. Embora uma parte de mim ainda duvidasse, eu a amava, ou pelo menos amara. Esse amor estava manchado. A cada dia fingindo normalidade, jantares juntos, beijos matinais, conversas banais sobre o dia, sentia o amor virar algo frio e calculado. Com determinação e amargura comecei a tramar. A vingança seria minha obsessão. Quando tudo acabasse, eu emergiria vitorioso, livre. O caminho seria tortuoso, mas eu estava pronto. Lancei-me no plano com precisão. Comprei um caderno preto discreto em uma papelaria local, daqueles com capa dura e páginas sem linhas, que carregava no bolso interno do casaco. Comecei a anotar os movimentos de Clara, horários de saída, chamadas atendidas no banheiro, mensagens em horários estranhos. O caderno virou minha confidente, guardiã dos segredos que descobria. Observar Clara virou obsessão. Notava cada nuance, mais tempo se arrumando, olhares frequentes ao celular, sorrisos enigmáticos que agora me irritavam. Lembrei-me de nossa lua de mel em Fernando de Noronha, correndo na praia, rindo de receitas que queimávamos juntos na cozinha alugada. Como aquilo virou isso? Numa tarde chuvosa, enquanto Clara tomava banho, peguei seu celular da mesa de cabeceira. Tremendo, digitei a senha. Nossa data de casamento, irônica e dolorosa. A sensação de invasão foi substituída por triunfo e náusea ao ver mensagens criptografadas. Nomes eram iniciais. M para reunião de trabalho, às sextas. L para encontro com amigos aos sábados. Emojis sugestivos, horários marcados, desculpas para atrasos. Mal posso esperar para te ver, dizia M. Fotografei tudo, salvando em um aplicativo oculto no meu celular. Investiguei mais. M era Marcos, instrutor de academia musculoso que Clara mencionava casualmente, elogiando suas aulas de CrossFit. L era Lucas, fotógrafo freelance do curso de fotografia dela, com tatuagens e um ar misterioso que agora me parecia calculado. Contratei Eduardo, um detetive particular ex-policial, recomendado por um colega. Nos encontramos em um café com mesas de madeira e cheiro de café torrado. Eduardo, de olhos cansados e bigode grisalho,
ouviu minha história impassível. Vi casos assim centenas de vezes. Te dou as provas. Ele seguiria Clara por 15 dias documentando tudo. O preço era alto, mas valia a verdade. Enquanto Eduardo trabalhava, continuei minha pesquisa. Observei Júlia, confidente de Clara, em um jantar em casa com pratos de massa caseira e vinho tinto. Notei olhares cúmplices entre elas, risadinhas que agora pareciam conspiratórias. Durante o jantar, planejei uma festa para nosso 7º aniversário, convidando amigos, família, Júlia, Marcos e Lucas, disfarçados como conhecidos casuais. Clara achou a ideia encantadora. "Você está tão empenhado, amor", disse, sorrindo enquanto revisava a lista de convidados. "Quero algo especial", respondi, escondendo o veneno em minhas palavras. As semanas antes do aniversário foram um exercício de dissimulação. Cada sorriso trocado com Clara, cada beijo matinal, era uma máscara. Os preparativos ocupavam meu tempo. Cardápio sofisticado com canapés, vinhos importados, decoração com balões prateados e flores brancas. O apartamento foi transformado. Arranjos florais em vasos de cristal, luzes suaves, aroma de iguarias de um chefe contratado. Acordei antes do amanhecer no dia do evento, o estômago embrulhado. Ensaiava mentalmente cada passo, o pendrive com evidências escondido no bolso. Convidados chegaram às 20 horas. Clara deslumbrava em um vestido azul safira, cumprimentando todos com graça. Vi Júlia nervosa, Marcos e Lucas tentando se misturar. Minha resolução vacilou ao lembrar bons momentos. Nosso primeiro encontro no café, o casamento na igreja lotada, o nascimento do nosso cachorro, Max, que Clara adorava. Mas um olhar entre Clara e Marcos renovou minha fúria. Peguei uma taça de champanhe e bati com uma colher. Obrigado por celebrarem nossos 7 anos. Conectei o pendrive à TV. Imagens surgiram. Clara com Marcos no motel, beijando Lucas no bar, mensagens explícitas, suspiros coletivos. Clara empalideceu. "André, o que é isso?", murmurou, trêmula. "A verdade, Clara. Sobre seus amantes e como eu não te completo." A sala explodiu em comoção. Júlia parecia desmaiar. Marcos gaguejava desculpas. Lucas tentava fugir. "Espero que tenha valido", disse friamente. Saí deixando o caos. O desfecho. Nos minutos após a revelação, o silêncio da sala foi substituído por murmúrios de choque e indignação. Fugi para a varanda, as mãos trêmulas agarrando o parapeito enquanto o ar quente da noite me envolvia. Clara me seguiu, lágrimas escorrendo, a maquiagem borrada. "Como você pôde me humilhar assim?", gritou, a voz embargada. "Como você pôde?", retruquei. "2 anos de mentiras, Clara." Júlia, hesitante, admitiu saber tudo, envergonhada. "Eu queria te contar, André, mas ela é minha amiga." Sua voz falhou, incapaz de justificar. O escândalo se espalhou como fogo. Marcos perdeu clientes na academia quando rumores vazaram entre os frequentadores que o viam como um destruidor de lares. Lucas foi demitido de um projeto fotográfico importante por conduta antiética, já que o dono do estúdio era amigo de um convidado da festa. Clara saiu de casa naquela noite, indo para a casa de uma tia distante. Nosso círculo social se fragmentou. Amigos em comum, chocados, se afastaram dela, enquanto outros me ofereciam apoio hesitante, sem saber como lidar com a situação. Organizei a venda do apartamento, incapaz de viver entre aquelas memórias. O sofá onde assistíamos séries, a mesa onde jantávamos, o quarto onde ela dormia enquanto me traía. Mudei-me para um apartamento alugado no centro, pequeno, mas funcional, com paredes brancas e uma vista modesta da cidade. Comecei terapia, algo que nunca considerei antes, para processar a dor e a raiva. Também voltei a hobbies abandonados, corrida matinal, leitura de romances policiais, até aulas de violão que sempre quis tentar. Aos poucos, reconstruí minha autoestima, focando em mim pela primeira vez em anos. Meses depois, Clara tentou contato, enviando mensagens e uma carta escrita à mão, pedindo perdão e uma chance de recomeçar.
Eu estava perdida, André. Não sei como me tornei essa pessoa. Por favor, podemos tentar? Escreveu. Li a carta várias vezes, sentindo uma pontada de nostalgia pelos bons momentos. Mas a confiança estava quebrada. Você fez suas escolhas, Clara. Agora viva com elas, respondi em uma mensagem curta, com uma calma que me surpreendeu. Ela enfrentava a solidão, o peso da culpa e a perda de amigos, enquanto eu encontrava paz em uma vida nova. A justiça veio na exposição pública, na humilhação que ela tanto temia e nas consequências que seus amantes também pagaram. Eu, por fim, estava livre. Não só dela, mas da dor que quase me destruiu.